Por mais que esse seja um dos assuntos que a gente mais gosta de falar, para mim, pelo menos, foi um dos assuntos mais difíceis de estar falando o que rolou nos Sóbrios, porque eu não fiquei focado em captar as informações, em anotar todas as coisas. Então, esse o que rolou está muito sendo compartilhado do que expectativas de cada um, do que o pouco que eu anotei também. Então, vamos lá, que tiveram assuntos que são muito legais. Colocamos em pauta inicialmente, não dá para começar a falar sobre relações, conexões, sobre pessoas, sem falar sobre educação. E educação foi o primeiro assunto. O quão a QI, o quanto aquelas habilidades lógicas que a escola valoriza influenciam como as pessoas lidam com outras pessoas. O quanto outras pessoas estão em níveis diferentes em relação a conexões, em relação a tratar outras pessoas. No caso, tem a teoria do Howard Gardner, né? Acho que é esse que fala. Mas a teoria dele é das múltiplas inteligências, onde as pessoas cada vez mais valorizam principalmente a inteligência linguística, a inteligência matemática, ou todos os outros tipos de inteligência que envolve interpessoal, intrapessoal. E isso está dando uma mudada agora com cada vez mais os assuntos surgindo, os assuntos sendo colocados em pauta, mas a educação ainda não mudou. As escolas ainda não abordam esse assunto e isso é uma coisa que com certeza pode influenciar muito o jogo de fazer com que pessoas se relacionem melhor. Então, isso foi uma coisa muito legal colocada em pauta. Então, o quão a valorização, a supervalorização do QI influencia na nossa falta de saber se conectar, de não saber se relacionar, ou até mesmo envolvendo um pouco de cultura, né? Porque se você for ver, quando a gente senta para conversar com alguém em qualquer lugar público, as pessoas já ficam com receio porque acha que essa pessoa quer alguma coisa, acha que a pessoa tá dando em cima, querendo algo em troca, enfim, sempre tem aquele pré-julgamento. E esse já foi um outro assunto onde nós falamos um pouco. Tô caderninho aqui, a colinha. A gente falou sobre julgamento e rotulação e o quanto isso distancia a fazer com que pessoas realmente se conheçam e se conectem. Porque quando a gente rotula a pessoa de uma determinada forma, assim que a gente rotula, a gente já programa vários e vários e vários padrões sobre aquele rótulo. Então, se eu falo que uma pessoa é de X religião, putz, já vou começar a fazer a listinha. Então ela não gosta disso, ela é contra isso, 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 isso. Ou seja, pré-conceito. Estamos criando um pré-conceito sem antes mesmo conhecer a pessoa. Isso barra com que nós conheçamos a pessoa a fundo, bem. E isso não causa uma conexão boa. Até mesmo isso distancia a possibilidade da gente se conectar profundamente com o outro. Então, é naquele momento que você for conhecer alguém ou você for se abrir, exclui todos os rótulos. É lógico que rótulo vai existir, não vai ter jeito, por mais que a pessoa fale que é de X religião, ou é a favor de tal ou não sexo, ou vota em X ou X pessoa, que foi um assunto que nós entramos, com certeza muitas coisas vêm na nossa cabeça. Mas isso não quer dizer nada, a gente nunca sabe o porquê a pessoa tomou aquela decisão, porquê a pessoa votou naquela pessoa, e isso vai fazendo com que se limite, nós nos tornemos limitados. O rótulo limita pessoas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que quebrar. E uma coisa que a Joyce falou também no encontro, que é do Los Hermanos, faz parte de uma música, que quem se define, é isso mesmo? Não é errado, tá? Definir é limitar. Que é uma frase que faz parte de uma das músicas dos Los Hermanos e faz total sentido com tudo isso que eu falei sobre rótulo. E outra coisa, voltando a rótulo e padronização de pessoas, é que não existe certo ou errado para cada pessoa. Cara, o meu certo pode não ser o seu certo, o seu errado pode não ser o meu certo ou errado, enfim, as coisas não se batem e tudo bem, até porque cada um tem uma opinião. Agora a gente tem que saber como lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de escolhas, com esse tipo de informação que não bate com a sua, né? E isso é muito comum hoje em dia, é muito comum ver ignorância por conta disso,
e também com base num livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não comece uma conversa achando que é uma batalha. Até porque quem entra para conversar e acredita que quer vencer com um determinado ponto de vista ou com aquela informação que ela acredita ser certa, e você força, foi o que eu tinha comentado. Eu não sei se eu tenho algo aqui para poder dar um exemplo. Não tenho. Mas quando você tem um cubículo, um copo, e você quer enfiar é feio, né? Mas você quer colocar uma ideia grande dentro da cabeça de outra pessoa, não encaixa. Faz sentido. Ideia muito grande, cabeça da pessoa, flexibilidade ainda não tão grande. Só que o que isso faz com que nós façamos? Com que nós, por exemplo, diminuamos a ideia, é o mais perto que eu achei, mas faz com que nós diminuamos a ideia e faça com que ela caiba na cabeça da pessoa, tá? Isso faz com que nós nos tornemos limitados. Então é muito importante saber que é legal ter a opinião do outro, é legal a gente saber diferentes pontos de vista, mas a gente tem que ter algumas coisas nossas consistentes. Isso está muito ligado com não diminuir os nossos sonhos por conta das conexões que não têm a mente flexível para poder se adaptar ao seu tipo de ideia. Então, isso é muito legal porque também falamos sobre expectativas e realidades e julgamentos sobre uma pessoa, sobre uma conexão, sobre um relacionamento. Cara, nós temos às vezes uma expectativa lá no alto sobre um namoro, sobre um relacionamento, sobre uma amizade, mas a realidade é totalmente diferente. E uma coisa que eu já escutei muito falar é que a ponte entre a expectativa e realidade chama frustração. Então, a gente tem que saber lidar com tipos de frustração diferente, até porque nós, a todo momento, estamos sujeitos a ser frustrados. Principalmente quando a nossa expectativa é muito grande e a nossa realidade não atinge, sabe? Tá dentro daquela ponte de frustração. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. É importante saber que, por mais que nós estudamos, por mais que nós saibamos como lidar com as frustrações, muitas vezes as pessoas não vão saber como lidar com isso. Então é a gente também entender que, independente da situação, a gente acaba frustrando pessoas e mesmo alinhando expectativa, que é mais um assunto que a gente sempre coloca em todos os sóbrios. A importância de você alinhar expectativas sobre algumas determinadas coisas. Esse assunto, por exemplo, ele foi colocado em pauta nos sóbrios, eu não lembro qual foi a edição, mas que falou sobre organização. O que foi o meu organizado, às vezes não é o seu organizado, certo? Tá muito também ligado com o meu certo, não tem a ver com o seu certo. Isso é muito relativo de cada pessoa, sabe? Eu acho que essa é a graça da gente começar a entender as relações humanas. Cara, o ser humano é um ser complexo. Não é igual um computador que a gente coloca lá no Google, digita X problema, tal, e já vem com uma solução, com várias soluções, com várias pesquisas. Não. Cada ser humano é totalmente particular, no seu mundo cerebral complexo, então, dependendo de várias situações, dependendo de tudo que a pessoa viveu, dependendo de muitos fatores, as pessoas tomam decisões, não tem jeito nenhum. Agora, você tem que saber lidar com isso e a gente tem que fazer com que as pessoas também saibam lidar com isso. Esse também é o intuito dos sóbrios, que aliás, abrindo um parênteses, cara, foi incrível o fato de cada vez mais irem pessoas novas, irem pessoas diferentes, irem pessoas com inputs diferentes, porque temos pessoas de ONGs, temos palhaços, temos poeta, temos pessoas de cursos online, temos pessoas da engenharia, temos pessoas de tecnologia, e putz, quando acaba juntando todas essas informações, todos esses tipos de mundos diferentes, começa a surgir muitas e muitas coisas, muitas informações de mundos diferentes, muitos outputs, muitas informações, muitas combinações. Então isso acaba sendo incrível e tornando o nosso encontro cada vez mais rico, né? Então, fechando parênteses, isso foi uma coisa muito legal. E a importância das nossas conexões, das nossas relações, cada vez mais cooperarem e não competirem. Ou seja, nós temos que levar em consideração que a gente
mais uma vez, com aquilo que eu falei no começo, de achar que um argumento seu vai estar certo e a gente vai entrar numa discussão para ganhar por conta de algum argumento, é a mesma coisa com a competição e a cooperação. Cara, a todo momento a gente vai estar se relacionando com pessoas, não tem jeito. A gente vive em sociedade, a não ser que você fique 24 horas por dia, você não vai ter contato direto, né? Direto com outro ser humano. Mas você acaba tendo por conta de todos os serviços que você utiliza, por exemplo, de internet, que envolve um ser humano e tudo mais. Mas a não ser que você fique 24 horas preso no quarto, ou preso em algum lugar, ou isolado no mundo, você não vai ter contato com uma pessoa, dificilmente. Então é muito importante a gente saber disso, e é muito mais importante a gente saber que a gente não está numa corrida onde você tem que chegar primeiro, ou que você está chegando por último. A gente está numa corrida onde a gente tem que estar à mão e sair correndo para todo mundo chegar rápido e junto, né? É muito uma frase que eu também falo muito de: se você quer ir rápido, vá sozinho, sem problema, manda bala. Agora, se você quer ir longe, vai acompanhado. Então, pense que você não está numa competição. Pense que você precisa de pessoas para cooperarem, que você também precisa cada vez mais cooperar com outras pessoas. Cooperar, ajudar. Putz, se você coloca essa premissa na frente, assim que você conhece qualquer pessoa, de ajudar, putz, com certeza você vai acabar se conectando mais com essa pessoa, vai fazer com que essa pessoa se conecte com outras pessoas que você conheça, porque muitas vezes a gente não sabe a fundo qual é o problema da pessoa, ou muitas vezes a gente até sabe, mas não sabe resolver o problema daquela pessoa porque a gente não tem as habilidades ou informações necessárias para ajudar realmente, mas conhecemos pessoas que podem ajudar. Então é muito importante a gente trabalhar com a arte da conexão, a arte dos relacionamentos. E tem uma frase que eu coloquei: quando você deixa de aprender por se achar superior, você está cada vez mais sendo ignorante. Isso envolve muito uma parte que a gente fala sobre todo ser humano está aí, disponível, aberto a aprender. E se não tiver aberto, a gente também acaba aprendendo com o ser humano, né? É uma outra coisa que a gente sempre fala de fracasso. Não é algo ruim, nem algo, às vezes pode ser doloroso, mas não é algo que vai te rebaixar por conta disso. Fracasso é um baita tombo para você poder dar um salto lá na frente. O que eu digo se você não conseguiu fazer determinada coisa e falhou, leve aquilo como lição, retroalimente o seu sistema cerebral e faça com que essa sua falha, essa sua conexão, essa coisa ou algo que não deu certo, possa se tornar uma lição lá na frente para você não tomar decisões iguais, tomar soluções iguais e ser uma pessoa que está em constante masterização, em constante melhoria. Enfim, esses sóbrios especificamente, falamos sobre relacionamentos, conexões, mas também surgiram muitos e muitos e muitos e muitos outros assuntos. Muitas coisas ligadas à inteligência emocional, muitas coisas ligadas à linguagem corporal, que aliás a Ju estava lá e deu algumas técnicas, por exemplo, de você se aproximar de uma pessoa, o quanto o sorriso é importante. Sorriso, cara. Sorriso é um negócio tão simples e é uma coisa tão... lembrando que não pode ser tão... e aí, tudo bem? Não, natural. Às vezes não vai ser natural, pense em algo engraçado, não sei, mas o sorriso é uma coisa que importa e demais para você se aproximar de alguém. Fora que o olhar, o contato visual é muito importante, porque você não vai chegar numa pessoa rindo e olhando para baixo. E aí, qual é o seu nome? Não, cara, são coisas básicas, né? Sorriso, falar, sua linguagem corporal também tá sempre direcionada para a pessoa. A gente vai ter uma edição que vai falar um pouco sobre linguagem corporal, que também é um assunto que eu gosto. I like so much. E, só falando da Ju um pouquinho, a Ju é uma pessoa que tá com um projeto muito legal. Na verdade, os Sóbrios tem muitas pessoas com muitos projetos incríveis. Então, sempre que eu tiver a possibilidade, sempre que eu lembrar e sempre que eu conseguir me organizar, eu vou estar comentando porque faz muito sentido. Mas a Ju, ela tem uma mãe e a mãe dela, junto com ela, tá criando um projeto porque a mãe dela tem 30 cachorros.
30 cachorros, eu não sei você, mas 30 cachorros vezes 4 são 120 patas, cara. 120 patas são muita coisa. E imagina alimentar 30 cachorros. Imagina cuidar de 30 cachorros. Fora que, putz, isso é uma causa totalmente linda, totalmente nobre. E ela tá fazendo um projeto, a Dog Causa, onde ela tá tentando cada vez mais arrecadar dinheiro para poder ajudar a mãe dela com medicamentos, com veterinários, com comida e com muitas outras coisas que envolvem o cachorro. Porque, querendo ou não, um cachorro é muito próximo a um ser humano também, que ele tem muitas necessidades parecidas. E ela tá vendendo uma rifa a R$10. Se alguém quiser contribuir, se alguém quiser compartilhar, deixa eu ver a melhor forma de eu fazer isso, porque tem muitas formas, medicamento, veterinário e tal. Eu acho que a melhor forma da gente poder fazer isso funcionar é você clicando no Instagram que eu coloquei como referência do Dog Causa e poder chamar a Ju por lá, que eu acho que vai ser muito bacana. Se você também não puder estar participando da rifa, que é só R$10, a rifa, na verdade, não vai dar uma cafeteira, que ela não é cafeteira, é pipoqueira, é uma pipoqueira. E fazer pipoqueira de uma forma fácil todo mundo quer. Então, putz, R$10 para uma pipoqueira vale a pena. E fora, não vamos pensar pipoqueira, vamos pensar na causa. Cara, que causa incrível, que causa maravilhosa. E a possibilidade de poder ajudar uma pessoa que tá apoiando isso, sabe? Então, clica aí no Instagram dela, comenta com ela, fala que você quer estar participando ou simplesmente que você quer estar divulgando. Isso às vezes vale muito mais do que realmente comprar uma rifa. Então, segue ela lá, chama ela lá, que eu acho que vai ser 10, beleza? A princípio, foram todos esses assuntos. Com certeza, eu não falei 100% das coisas, porque é o que eu falei, rolou muito assunto, muito assunto. Mas vou colocar algumas referências que nós comentamos, principalmente de livros, e é basicamente isso, beleza? Bom, esse foi mais um segundo o que rolou nos Sóbrios, e espero que vocês estejam curtindo. Se não estiver curtindo também, eu quero saber no que eu posso melhorar, no que a gente pode melhorar. Se você tiver alguma ideia para os Sóbrios, se você tiver alguma ideia de assunto, putz, comenta com a gente, por favor, porque isso vai ajudar demais. E mais duas únicas novidades que eu acho que vale a pena a gente citar é que os próximos encontros vão ser dia 1 e dia 15 de dezembro. No dia 1 a gente vai ter a 22ª, 23ª já estamos, acho que é a 23ª. A gente tá indo, é muita edição, cara, quase um ano de Sóbrios. Então, no próximo encontro será a nossa próxima edição, com o nosso mesmo modelo, com algumas coisas diferentes, porque nós nunca seguimos padrões, nós não somos rotulados, né? E no dia 15, essa data, escuta só, essa data é muito importante. Essa data é muito importante. Por quê? Vamos fazer um evento presencial, muito provavelmente mais próximo ao centro, que seja mais próximo aí para todo mundo, e se for do metrô, melhor ainda, onde vamos conectar pessoas, onde vamos se relacionar, fazer um happy hour, tomar alguma coisa, escutar algumas coisas. Eu estou preparando uma experiência bem bacana para o evento, então reserva. Não crie expectativa, não rotule, visando tudo que eu falei, não faça isso nada, mas não, crie expectativa. Acho que vai ser um negócio muito maluco. Então, reserva o dia, se prepara, que vai ser uma puta oportunidade de você conhecer gente massa, gente foda, tá bom? Então é isso, tamo juntos e dá seu feedback aí pra gente, tá bom? Beijos e boa semana sobreada. Não sei, eu vou criar um bordão, preciso criar um bordão.